Você já sentiu a amargura de estar em uma sala ou em uma conversa digital onde parece que você é apenas mais um rosto em uma fila interminável de homens desesperados? Mas antes de começar a aprofundar, durante o vídeo vai aparecer, aqui no canto inferior esquerdo da tela, um botão escrito "Conferir os produtos". Ali estão meus livros, para quem quer parar de só ouvir e começar a viver isso. Eles também estão na descrição do vídeo, então vamos voltar ao vídeo. O mundo moderno transformou a dinâmica entre homens e mulheres em uma espécie de leilão de gado emocional, onde a maioria dos homens grita por atenção, ostenta o que não tem e sacrifica sua dignidade apenas para ser notado. Eles acreditam que, para serem escolhidos, precisam ser mais engraçados, mais ricos ou mais insistentes do que o rival ao lado. Eles entram em uma competição de escassez, sem perceber que no momento em que você compete pela aprovação de alguém, você já declarou ao universo que o seu valor depende do julgamento alheio. O estoicismo nos ensina uma verdade brutal e libertadora. O homem que tenta ser escolhido está agindo como um escravo, pedindo por um senhor. Para que uma mulher te escolha entre todos os outros, você deve primeiro se tornar o tipo de homem que não precisa ser escolhido por ninguém. A grande ilusão da sedução moderna é a ideia de que você deve ganhar a mulher. Mas, sob a ótica de Marco Aurélio e Epicteto, a única coisa que você deve ganhar é o domínio sobre sua própria alma. Quando você entra em um ambiente com a mentalidade de que precisa superar outros homens para conquistar o interesse de uma mulher, você já está em uma posição de fraqueza. Você está reagindo ao ambiente em vez de ser o centro de gravidade dele. O homem irresistível, o homem que se destaca como uma montanha de granito em meio a um mar de lama, é aquele que possui uma densidade interna tão vasta que ele se torna o padrão de referência. Ele não compete com o outro, ele compete com a sua própria versão de ontem. Ele não olha para os lados para ver quem são os seus concorrentes. Ele olha para dentro para ver se a sua virtude está intacta. Este conteúdo não é sobre truques de manipulação para enganar o olhar de uma mulher. É sobre a construção de uma soberania tão absoluta que a escolha dela deixará de ser um jogo de sorte e passará a ser uma lei da natureza. Imagine por um momento a figura de um imperador estoico. Ele está cercado por bajuladores, por inimigos silenciosos e por pessoas que desejam sua atenção a todo custo. O que o diferencia da massa não é a sua coroa, mas a sua calma inabalável, a sua apatia. Enquanto todos os outros homens estão ansiosos, suando frio para impressionar, tentando ser o cara legal ou o macho alfa de manual, o homem estoico permanece em um estado de neutralidade poderosa. Ele não busca validação porque ele é a sua própria fonte de aprovação. Quando você deixa de ser um pedinte de atenção e passa a ser um doador de presença, a polaridade da interação muda instantaneamente. Uma mulher de alto valor que está acostumada a ser perseguida por hordas de homens carentes sentirá um choque de realidade ao encontrar alguém que a trata com respeito, mas com uma indiferença educada em relação aos seus jogos de poder. Ela perceberá que você não é mais um competidor no leilão. Você é o dono da casa. Para alcançar esse nível de magnetismo, você precisa erradicar a mentalidade de comparação. No estoicismo, entendemos que o que os outros fazem está fora do nosso controle e, portanto, é indiferente. Se o homem ao lado tem um carro melhor ou um papo mais fluido, isso não diz nada sobre a sua virtude. Se você se sente ameaçado pela presença de outros homens, você está confessando que sua fundação é de areia. A irresistibilidade estoica nasce da autarquia, a autossuficiência da alma. Você deve chegar a um ponto onde a presença ou a ausência de uma mulher, ou a preferência dela por outro, não altera um único miume da sua paz interior.
Ironicamente, é essa disposição total para perder, é esse desapego radical do resultado que faz com que você se torne a opção mais desejável. As pessoas são atraídas por aquilo que não podem controlar, e um homem que se governa é incontrolável por natureza. É o fim da ansiedade de ser notado para o nascimento da certeza de ser lembrado. A irresistibilidade não é um grito, é um eco silencioso que ressoa na mente dela muito depois de você ter saído da sala. Enquanto os outros homens estão ocupados tentando preencher o silêncio com palavras vazias sobre suas conquistas, o homem inabalável deixa que seu caráter fale por ele. Ele entende que a verdadeira atração não é negociada, é despertada. E ela é despertada pelo contraste. Em um mundo de homens reativos, ser um homem centrado é o maior diferencial competitivo que existe. Você não precisa provar que é melhor que o outro. Você só precisa provar que é o único que possui as rédeas da própria vida. Quando uma mulher percebe que o seu humor, a sua felicidade e o seu propósito não dependem dela, ela sente uma atração instintiva, pois ela encontrou algo que é sólido em um mundo líquido. Ela encontrou um homem que é um fim em si mesmo e não um meio para obter validação. Nesta jornada de transformação, vamos dissecar pilares fundamentais que vão elevar você acima da mediocridade masculina. Vamos explorar como transformar sua estabilidade emocional em uma força de atração massiva. Como o seu silêncio pode valer mais do que 1000 promessas, e como a sua disposição para caminhar sozinho é, na verdade, o que fará com que ela queira correr ao seu lado. Você não está aqui para aprender a ser melhor do que os outros homens. Você está aqui para aprender a ser de uma categoria diferente. Você vai deixar de ser um rádio tentando sintonizar uma estação e vai passar a ser a própria torre de transmissão. Prepare-se, porque o que vamos construir aqui é um homem que não é apenas escolhido, mas um homem que é reconhecido como uma necessidade vital por qualquer pessoa que valorize a excelência. Antes de mergulharmos no primeiro pilar desta transmutação, eu preciso saber quem são os homens que estão prontos para abandonar a pele da carência. A jornada do soberano não é para os fracos de coração, nem para aqueles que buscam soluções rápidas. É para aqueles que entendem que o poder de atração é um reflexo do poder de autodomínio. Se você aceita o desafio de se tornar o ponto fixo em um mundo de variáveis e quer selar o seu compromisso com a própria grandeza, deixe sua marca agora. Comente a palavra soberano nos comentários para confirmar que você entendeu que a sua jornada de conquista começa e termina em você. Inscreva-se no canal e ative as notificações, pois cada etapa desta formação é um degrau necessário para a sua coroação. Agora vamos avançar para a compreensão do primeiro grande diferencial: a construção de uma estabilidade emocional que te transforma em uma rocha no meio de um oceano de caos. Entenda como a sua capacidade de não ser movido pelas tempestades alheias é o que fará com que ela veja em você o único porto seguro possível em um mundo de homens instáveis. A competição acaba no momento em que você se torna o único homem que ela não consegue abalar. Vamos começar a fundação do seu império inabalável, com o domínio absoluto sobre as suas reações. O homem que não reage é o homem que governa o ambiente. O primeiro grande pilar que separa o homem comum do homem irresistível é a sua capacidade de ser uma rocha num oceano de caos. Vivemos numa era de fragilidade emocional, onde a maioria dos homens é facilmente abalada por um olhar frio, uma mensagem não respondida ou um teste de estresse. Eles são como folhas ao vento, reagindo a cada estímulo externo com ansiedade, raiva ou frustração. O estoico, no entanto, cultiva a ataraxia, a imperturbabilidade da alma. Quando uma mulher entra em contato com um homem
que não pode ser balançado pelas oscilações do ambiente, ela sente, num nível biológico e instintivo, que encontrou algo raro. A estabilidade emocional é o maior indicador de valor que um homem pode projetar, porque ela comunica que você possui o controle total sobre o único território que realmente importa, o seu mundo interior. Imagine o cenário. A maioria dos homens, quando confrontado com o desinteresse ou com um desafio de uma mulher, entra imediatamente em modo de defesa ou de ataque. Eles tentam consertar a situação, explicam-se excessivamente ou ficam visivelmente desconfortáveis. Ao fazerem isso, eles entregam o poder da interação. Eles mostram que a paz deles é barata e que qualquer pessoa pode comprá-la com um simples gesto de desaprovação. O homem que é uma rocha age de forma diferente. Se ela é fria, ele permanece quente em seu propósito, mas neutro em sua reação. Se ela tenta testar os seus limites com drama ou instabilidade, ele não se deixa arrastar para o turbilhão. Ele observa o caos de fora, com um olhar de quem compreende a natureza humana, mas não é escravizado por ela. Esse contraste é magnético. Enquanto todos os outros homens estão a afogar-se nas próprias emoções, você é o único que sabe nadar. Para uma mulher, a instabilidade emocional masculina é exaustiva. Ela já lida com as suas próprias marés internas e com as pressões de um mundo volátil. A última coisa de que ela precisa é de um homem que é mais uma variável incerta na sua vida. Quando ela escolhe num homem entre todos os outros, ela está a escolher, na verdade, a ordem em vez do caos. Ela escolhe o homem que, perante uma crise, não perde a cabeça. O homem que, quando ela está confusa, oferece uma presença sólida e silenciosa. Esta estabilidade não deve ser confundida com apatia ou falta de sentimentos. É, pelo contrário, o domínio supremo sobre eles. É a força de quem sente, mas decide como e quando agir. No estoicismo, aprendemos que não são as coisas que nos perturbam, mas o julgamento que fazemos delas. Se você julga que o comportamento alheio não tem o poder de te diminuir, você torna-se invulnerável. Praticar a estabilidade emocional exige um hábito diário de vigilância mental. Você deve treinar-se para o que Epicteto chamava de o uso correto das impressões. Antes de reagir a qualquer coisa que ela diga ou faça, você deve fazer uma pausa. Esse espaço entre o estímulo e a resposta é onde mora a sua liberdade e o seu poder. Se você é capaz de sustentar um silêncio calmo enquanto ela espera uma reação desesperada, você está a comunicar que a sua fundação é profunda. Você não está a competir com os outros homens no campo das palavras ou dos presentes. Você está a vencê-los no campo da maturidade. O homem que não pode ser abalado é o único que pode ser confiável. E a confiança é a raiz da paixão duradoura. O erro fatal de muitos homens é acreditar que precisam de ser complicados ou difíceis para gerarem atração. Mas o verdadeiro mistério não vem de jogos mentais. Vem da simplicidade de um homem que é senhor de si mesmo. Quando você é uma rocha, você não precisa de artifícios. A sua presença é o artifício. Você torna-se o ponto de referência dela. Em momentos de incerteza, ela pensará em você, porque você é a única constante num mundo de mudanças. Os outros homens podem ser mais divertidos por uma noite, podem ser mais exuberantes por uma hora. Mas você é o único que oferece a segurança de um império. A irresistibilidade estoica é silenciosa, mas a sua frequência é sentida a quilômetros de distância. É o poder da montanha que não precisa de gritar para que todos saibam que ela está lá. A partir de hoje, observe as suas reações. Quantas vezes por dia você permite que pequenas coisas estraguem o seu humor? Quantas vezes você se apressa a responder a uma provocação? Cada vez que você cede à reatividade, você perde um pouco da sua densidade.
Cada vez que você mantém a calma sob pressão, você fortalece o seu caráter. A mulher de alto valor quer o homem que é maior do que os problemas dele. Ela quer o homem que é o líder da sua própria vida. Quando você se torna essa rocha, a escolha dela deixa de ser uma decisão racional e torna-se um imperativo emocional. Ela escolhe-te porque, perto de ti, o mundo dela finalmente faz sentido. Ela escolhe-te porque tu és a paz que ela não consegue encontrar em mais ninguém. Este é o alicerce. Sem estabilidade, todos os outros hábitos de conquista são apenas decorações em cima de uma ruína. Mas com uma fundação de rocha, você está pronto para construir os pilares seguintes. Vamos agora avançar para a compreensão da economia da validação, onde você aprenderá que o seu silêncio e o seu não possuem mais valor do que o sim de 1000 homens comuns. Entenda como o poder de reter a sua aprovação é o que faz com que ela lute para a conquistar. O homem que é uma rocha sabe o valor do que protege. Agora, você aprenderá a distribuir esse valor de forma soberana. O segundo pilar da irresistibilidade estoica é a compreensão profunda da economia da validação. Vivemos num mundo de inflação emocional, onde o homem comum distribui elogios, curtidas e atenção como se fossem moedas sem valor. Ele acredita que, ao inundar uma mulher com aprovação gratuita, ele está a construir o seu caminho até o coração dela. No entanto, o estoicismo ensina-nos que o valor de qualquer coisa é determinado pela sua escassez. Se a sua validação é dada a todos, em todos os momentos, ela não vale nada. O homem irresistível trata a sua aprovação como uma moeda de ouro, rara, preciosa e extremamente difícil de obter. Ele entende que o seu silêncio é muitas vezes a sua ferramenta de comunicação mais poderosa. A maioria dos homens tenta comprar a escolha da mulher através da bajulação. Eles elogiam a aparência dela antes mesmo de conhecerem o seu caráter. Eles concordam com tudo o que ela diz, temendo que uma discordância possa afastá-la. Ao fazerem isso, eles tornam-se previsíveis e, por consequência, desinteressantes. O homem estoico, por outro lado, pratica o laconismo, a arte de falar pouco, mas com peso. Ele não elogia o óbvio. Ele não valida o que ela já ouve de todos os outros 1000 seguidores no Instagram. Ele guarda a sua aprovação para os momentos em que ela demonstra virtude, inteligência ou esforço real. Quando você é econômico com as suas palavras, cada elogio que você faz torna-se um evento memorável. Ela passará a valorizar a sua opinião porque sabe que você não a dá de forma leviana. Este conceito vai contra toda a programação social moderna que diz que o homem deve ser um provedor de atenção. Mas pense bem, por que alguém lutaria por algo que é dado de graça? A mente humana está programada para valorizar o que é conquistado através do mérito. Ao reter a sua validação, você cria um vácuo de aprovação que ela sentirá necessidade de preencher. Ela começará a observar o seu comportamento, tentando decifrar o seu código de valores. Ela perguntar-se-á: o que eu preciso de fazer para que este homem realmente me admire? Esse processo de busca pela sua validação é o que cria o investimento emocional dela em você. No momento em que ela começa a esforçar-se para ser boa o suficiente para o seu padrão, você já se destacou de todos os outros homens que estão a rastejar aos pés dela. Praticar a economia da validação exige que você seja, antes de tudo, o juiz do seu próprio mundo. Você deve ter padrões claros e inegociáveis. Se ela faz algo que vai contra os seus princípios, você não sorri para manter o clima. Você mantém a sua neutralidade ou retira a sua atenção. O silêncio estoico perante um comportamento inadequado é muito mais ensurdecedor do que uma discussão gritada. Ele comunica que a sua presença é um privilégio que pode ser revogado a qualquer momento se o respeito e a virtude não forem mútuos. Este poder de dizer não
seja com palavras ou com o afastamento da atenção, é o que define um homem de alto valor. Os outros homens têm medo de perder a mulher. Você tem medo de perder a sua integridade. Essa diferença de prioridade é o que te torna irresistível. Além disso, a economia da validação protege a sua energia. O homem que busca validar todos à sua volta acaba por ficar vazio por dentro. Ele gasta a sua força mental a tentar agradar, em vez de a usar para construir o seu próprio império. O estoico sabe que a única validação necessária é a da sua própria consciência. Quando você está em paz consigo mesmo, você não precisa de mendigar o sorriso de ninguém. Essa autossuficiência exala uma aura de poder que é impossível de ignorar. Você torna-se o ponto fixo. Enquanto os outros homens orbitam em volta da mulher como satélites à procura de um sinal, você é o sol. Você permanece no seu centro e a sua luz, a sua aprovação, só atinge aqueles que orbitam com mérito e respeito. O erro que você deve erradicar é a confusão entre ser econômico e ser grosseiro. O homem inabalável é sempre educado e cortês. Ele não é um revolté ou um homem que ignora as pessoas por maldade. Ele é apenas seletivo. Ele trata a todos com a dignidade que um ser humano merece, mas reserva a sua intimidade e a sua admiração profunda para quem a conquista. Se você for grosseiro, você é apenas um homem amargo. Se você for seletivo, você é um homem de padrões. A irresistibilidade nasce dessa distinção. Quando você fala, fala com verdade. Quando cala, cala com propósito. A mulher que te escolher sentirá que ganhou um prêmio. Não porque você é um objeto, mas porque a sua aprovação é o selo de que ela também possui valor. A partir de agora, mude a sua forma de interagir. Pare de comentar em todas as fotos. Pare de responder instantaneamente a cada estímulo digital. E, acima de tudo, pare de concordar com o que você não acredita só para evitar conflitos. Comece a valorizar o seu silêncio. Deixe que o mistério da sua falta de aprovação gratuita desperte nela o desejo de ser a exceção na sua vida. O homem que todos podem ter não é desejado por ninguém de valor. O homem que poucos conseguem realmente conhecer é aquele que todos querem possuir. Com o domínio da sua estabilidade e da sua economia de validação, você já construiu a fundação e as paredes do seu caráter. Mas, para que a escolha dela seja definitiva, ela precisa de ver que você tem um destino para onde está a ir. Na próxima etapa, vamos explorar o mistério do propósito inasquível. Você aprenderá como a sua missão de vida deve ser sempre maior do que qualquer relação. E como essa prioridade absoluta é, paradoxalmente, o que mais prende uma mulher a você. Prepare-se para colocar o seu império acima de tudo. O terceiro pilar que tornará a sua presença magnética e fará com que qualquer mulher o escolha entre a multidão é o que chamamos de mistério do propósito inasquível. No estoicismo, a nossa missão de vida, o nosso dever para com a excelência, arete, é a prioridade absoluta. Marco Aurélio lembrava-nos constantemente de que devemos realizar cada tarefa como se fosse a última e a mais importante da nossa existência. O erro fatal do homem comum é colocar a mulher no centro do seu universo. No momento em que você faz de uma mulher o seu sol, você torna-se apenas um satélite dependente da luz dela. O homem irresistível, por outro lado, possui um império mental e prático que ele está a construir. E esse império vem sempre em primeiro lugar. Este propósito deve ser inasquível, no sentido de que ele não pode ser totalmente possuído ou interrompido por ninguém. Quando você tem um objetivo claro, seja a sua carreira, a sua maestria física, um projeto intelectual ou a sua evolução espiritual, e você dedica a sua energia primária a isso, você exala uma aura de autoridade. A mulher percebe que você não está à espera dela.
Você não é o homem que está disponível para uma chamada a qualquer hora do dia ou da noite. Você é o homem que tem grandes coisas a realizar. Ironicamente, o facto de ela não ser a sua prioridade número 1 é o que a atrai com mais força. Isso comunica que você tem valor próprio e que a sua vida é rica em significado, independentemente da presença dela. A maioria dos homens hoje sofre de um vazio existencial que tentam preencher através das relações. Eles procuram numa mulher a razão para serem felizes ou o motivo para acordarem cedo. Isso é um fardo insuportável para qualquer pessoa. Quando você coloca essa pressão sobre uma mulher, ela sente o peso da sua carência e foge. O homem estoico já é completo. Ele não entra numa relação para obter felicidade, mas para partilhar a grandeza que ele já construiu sozinho. Para uma mulher, não há nada mais sedutor do que um homem que está em movimento, um homem que tem um destino. Ela quer ser a passageira num navio que já sabe para onde vai, e não o capitão de um bote à deriva que precisa dela para remar. O seu propósito funciona como um filtro de caráter e um motor de atração. Quando você prioriza a sua missão, você desenvolve competência, resiliência e foco. Estas são características que a biologia feminina evoluiu para identificar como sinais de um parceiro de alto valor. Os outros homens estão a tentar impressioná-la com palavras. Você está a impressioná-la com a sua ausência produtiva. Quando você finalmente dedica tempo a ela, esse tempo é precioso, porque ela sabe que você o retirou de algo grandioso para estar ali. Isso dá peso à sua presença. A sua atenção torna-se um prêmio, um recurso escasso que ela teve de conquistar através do respeito pela sua jornada. Além disso, o propósito inasquível protege-o da manipulação e dos jogos emocionais. Se o seu objetivo de vida é maior do que a relação, você não terá medo de perder a pessoa se ela começar a desrespeitar os seus valores. O homem que não tem um propósito é facilmente dobrado pela ameaça da solidão. O homem estoico sabe que mesmo que o mundo inteiro o abandone, ele ainda terá o seu dever e a sua virtude. Esta independência radical é o que os estoicos chamavam de autarquia. Um homem autárquico é irresistível porque ele é inabalável. Ele não pode ser chantageado emocionalmente. A mulher sabe que para estar ao seu lado, ela precisa de se alinhar com a sua marcha ascendente. Muitos homens perguntam, mas se eu não der atenção total, ela não se vai embora? A resposta estoica é simples. Se ela se for embora porque você está a perseguir a sua própria excelência, ela nunca foi digna de caminhar ao seu lado. Mas a realidade é que as mulheres de alto valor são profundamente atraídas por homens que não podem ser totalmente domados. Elas querem o homem que, embora as ame, ainda pertence ao seu próprio destino. Esse mistério, o fato de haver uma parte de você que ela nunca poderá possuir totalmente, porque pertence à sua missão, é o que mantém a chama do interesse viva por décadas. Você torna-se um enigma que ela quer continuar a decifrar todos os dias. O erro que você deve erradicar é usar o propósito como uma desculpa para a negligência ou para a grosseria. Ter um propósito não significa ser um homem frio que ignora as necessidades de quem ama. Significa ter clareza de hierarquia. Quando você está com ela, seja presente de forma absoluta, o hábito da presença que discutimos antes. Mas quando é hora de trabalhar, de treinar ou de estudar, o mundo dela deve desaparecer. Aprenda a dizer, eu adoraria ver-te agora, mas tenho um compromisso com o meu crescimento que não posso adiar. Esta frase, dita com calma e sem necessidade de desculpa, vale mais do que 1000 declarações de amor. Ela mostra que você é um homem de palavra e de honra. A partir de hoje, defina qual é a sua montanha. O que é que você está a construir que durará mais do que você? Se você ainda não tem um propósito claro, a sua primeira missão é encontrá-lo.
Trabalhe na sua disciplina, na sua mente e no seu corpo. Torne-se tão focado na sua própria evolução que você não tenha tempo para se preocupar se está a ser escolhido ou não. No momento em que você parar de olhar para a linha de chegada da escolha dela e começar a olhar para o topo da sua própria montanha, você perceberá que ela já está a subir atrás de você. Com a sua estabilidade emocional, a sua economia de validação e o seu propósito inasquível, você já é um homem que se destaca de 99% da população masculina. Mas existe um traço que solidifica tudo isto e que é extremamente raro no mundo moderno: a verdade sem máscaras. Na próxima etapa, vamos falar sobre a franqueza radical. Você aprenderá como a coragem de ser honesto e de dizer o que pensa, sem medo das consequências, é o que realmente separa os líderes dos seguidores. Prepare-se para falar a verdade que os outros homens têm medo de sussurrar. O quarto pilar da soberania, que fará de você a escolha inevitável em um mundo de simulações, é a verdade sem máscaras. No estoicismo, a virtude da honestidade, parresia, não é apenas falar a verdade, mas ter a coragem de ser quem você é em qualquer circunstância, sem se moldar para agradar o interlocutor. O erro fatal do homem moderno é o camaleonismo social. Ele muda de opinião, de tom de voz e de princípios apenas para ser aceito ou para não gerar conflito com uma mulher que ele deseja. Ele acredita que ser agradável é o caminho para ser escolhido, mas o que ele comunica, na verdade, é uma profunda falta de espinha dorsal. O homem irresistível é aquele que é tão autêntico que a sua honestidade chega a ser desconcertante. A maioria dos homens hoje vive num estado de medo constante de cancelamento ou de desaprovação. Eles medem cada palavra, filtram cada pensamento e tentam apresentar uma versão higienizada e perfeita de si mesmos. Para uma mulher de alto valor, isso é extremamente entediante e suspeito. Ela sabe que ninguém é perfeito, e quando ela encontra um homem que concorda com tudo e nunca a desafia, ela sente que ele está a esconder a sua verdadeira natureza para a manipular. O estoico, por outro lado, pratica a franqueza radical. Se ele discorda de algo, ele diz, com educação, mas com firmeza. Se ele tem um valor que é inegociável, ele o declara. Ele não tem medo de perder a pessoa ao ser verdadeiro, porque ele sabe que o único prejuízo real é perder a si mesmo através da mentira. Esta coragem de falar a verdade sem máscaras cria um contraste imediato. Quando você diz a uma mulher algo que ninguém mais tem coragem de dizer, seja um elogio profundo e sincero que toca a alma dela, ou uma crítica construtiva sobre uma atitude infantil, você estabelece uma posição de liderança. Você mostra que não está abaixo dela, implorando por afeto, mas que está ao nível da realidade, observando-a como ela realmente é. As mulheres sentem-se profundamente seguras ao lado de um homem que diz a verdade, porque elas sabem que se houver um problema, ele não vai fugir ou fingir que nada aconteceu. Elas sabem que podem confiar na palavra dele. Em um mundo de promessas vazias e máscaras sociais, a verdade é a moeda mais cara que existe. A franqueza radical também serve como o filtro definitivo de caráter. Quando você é transparente sobre quem você é, sobre as suas ambições e sobre o que você espera de uma relação, você afasta as pessoas que não estão alinhadas com o seu propósito e atrai aquelas que estão. O homem inabalável não tem tempo a perder com jogos de adivinhação. Ele coloca as cartas na mesa. Este sou eu, este é o meu caminho. E estes são os meus padrões. Essa clareza é magnética. Ela sinaliza que você é um homem de alta integridade. Integridade vem de inteiro. Você não é um homem fragmentado que precisa de máscaras diferentes para situações diferentes. Você é um bloco sólido de caráter. Além disso, a verdade sem máscaras liberta-o da ansiedade social.
quando você não precisa de se lembrar das mentiras que contou ou das versões de si mesmo que inventou para impressionar, a sua mente fica livre para o presente. Essa tranquilidade mental reflete-se no seu semblante. O homem que fala a verdade não tem nada a esconder e, portanto, não tem nada a temer. Ele olha nos olhos de forma direta porque a sua consciência está limpa. Marco Aurélio escreveu que a felicidade daquele que quer ser sábio depende da sua própria ação. A sua ação de ser verdadeiro é o que constrói a sua felicidade e, por extensão, o seu poder de atração. A atração que nasce da verdade é sólida. A que nasce da máscara é um castelo de cartas que cairá na primeira tempestade. Praticar a franqueza radical não significa ser bruto ou insensível. O estoico não usa a verdade como um porrete para ferir os outros, mas como um bisturi para curar a realidade. É falar com clareza, com serenidade e, acima de tudo, com desapego das consequências. Se a sua verdade afasta alguém, agradeça ao destino. Essa pessoa nunca teria aguentado o peso da sua virtude a longo prazo. O homem que tem a coragem de ser odiado por ser ele mesmo é o único que pode ser verdadeiramente amado e escolhido pela sua essência. A escolha dela por você, nesse caso, não será baseada numa ilusão, mas numa rocha firme. O erro que você deve erradicar é a necessidade de suavizar os seus princípios para não parecer demasiado. Se você é um homem que valoriza a disciplina, a família ou o trabalho duro, não peça desculpa por isso. Não tente ser o liberal moderno se o seu coração é conservador em valores. E não tente ser o que não é apenas para se encaixar no padrão de um grupo. A singularidade de um homem que se mantém fiel ao seu código, mesmo quando é impopular, é o que cria a aura de herói que as mulheres procuram. Elas não querem um seguidor, elas querem um homem que tenha a coragem de ser o seu próprio líder. A partir de hoje, comprometa-se com a honestidade absoluta, primeiro consigo mesmo e depois com o mundo. Se sentir que está a moldar a sua opinião para agradar, pare imediatamente. O silêncio é melhor do que uma mentira de conveniência. Quando você fala, que as suas palavras sejam um reflexo fiel da sua alma. Ao fazer isso, você deixará de ser apenas mais um homem a tentar acertar as respostas, para se tornar o homem que dita as perguntas. Você torna-se o padrão. Com a sua estabilidade, o seu silêncio estratégico, o seu propósito e a sua verdade, você está a tornar-se uma figura quase mítica. Mas ainda falta entender como o seu olhar sobre o mundo e sobre ela define o nível de controle que você tem sobre a interação. Na próxima etapa, vamos explorar o olhar do observador e o desapego do resultado. Você aprenderá como o facto de não precisar de ser escolhido é, ironicamente, o que faz de você a única escolha possível. Prepare-se para olhar para a vida com a distância de um sábio. O quinto pilar que elevará a sua presença ao patamar da invencibilidade é o que os estoicos chamam de o olhar do observador, fundamentado no desapego radical do resultado. No âmago da filosofia estoica, existe a distinção entre o que podemos controlar e o que não podemos. As opiniões, os sentimentos e as escolhas de uma mulher estão fora do seu controle direto. O erro fatal do homem comum é condicionar a sua felicidade, o seu humor e o seu valor próprio ao resultado de uma interação. Ele entra numa conversa esperando ser escolhido, esperando um sim, esperando uma validação. Ao fazer isso, ele torna-se um escravo das circunstâncias. O homem irresistível, por outro lado, entra em qualquer interação como um observador soberano. Ele está ali para experienciar, para testar a compatibilidade e para oferecer a sua presença, mas ele não tem necessidade emocional de um desfecho específico. Imagine o impacto psicológico que isso causa. E a maioria dos homens com quem uma mulher interage está faminta por um resultado. Eles estão a tentar levá-la para algum lugar,
seja para um encontro, para um beijo ou para um relacionamento. Essa fome é perceptível. Ela cheira a desespero e cria uma pressão invisível que faz com que a mulher se retraia. Quando ela encontra você, um homem que possui o olhar do observador, ela sente uma leveza desconcertante. Você não está a tentar ganhar nada dela. Você está apenas lá, presente, sólido e observando. Se a interação fluir, excelente. Se não fluir, igualmente excelente. Esta indiferença estoica ao resultado, adia fora, comunica uma autossuficiência tão profunda que ela se sente compelida a tentar descobrir o que é que você tem que te torna tão independente da aprovação dela. O desapego do resultado é a forma mais pura de autoconfiança. A verdadeira confiança não é acreditar que você vai conseguir a mulher. A verdadeira confiança é saber que você ficará perfeitamente bem se não a conseguir. Epicteto ensinava que não devemos desejar que as coisas aconteçam como queremos, mas sim querer que elas aconteçam como acontecem. Quando você aplica isso às suas interações sociais, você remove o medo. E o homem sem medo é um homem perigoso para a concorrência e irresistível para o sexo oposto. Sem o medo da rejeição, as suas palavras saem mais firmes, o seu humor torna-se mais genuíno e a sua postura torna-se mais relaxada e dominante. Você deixa de ser um ator a desempenhar um papel e passa a ser a própria audiência da sua vida. Esta mentalidade inverte completamente a dinâmica de poder. Em vez de você estar a ser avaliado por ela, é você quem está a observar e a avaliar se ela merece um lugar no seu império. O olhar do observador permite que você veja as falhas, as virtudes e a realidade da pessoa à sua frente, sem o filtro do desejo desesperado. Isso dá-lhe uma vantagem estratégica imensa. Enquanto os outros homens estão cegos pela beleza dela, você está a analisar o caráter dela. Enquanto eles estão a tentar ser escolhidos, você está a decidir se a escolhe. Essa mudança interna de candidato para juiz é sentida instantaneamente. Uma mulher de alto valor quer um homem que tenha critérios e não apenas um homem que aceite qualquer coisa que lhe dê atenção. Praticar o desapego exige um exercício mental constante de premeditatio malorum, a premeditação dos males. Antes de um encontro ou de uma conversa importante, visualize o pior cenário. Ela não gosta de você, ela te ignora ou ela escolhe outro. Aceite esse cenário como algo indiferente. Perceba que, mesmo que isso aconteça, a sua virtude, o seu propósito e o seu valor como homem permanecem intactos. Quando você aceita a possibilidade da perda, a perda deixa de ter poder sobre você. Você torna-se livre. E essa liberdade é a essência do magnetismo. O homem que não pode ser chantageado pela possibilidade de um não é o homem que mais recebe o sim. O erro que você deve erradicar é confundir desapego com desleixo. Desapego não significa que você não se importa com a pessoa ou que não vai dar o seu melhor na interação. Significa que você dá o seu melhor. É educado, é atraente, é inteligente, mas você não se apega ao fruto da sua ação. Você faz o que é correto, porque é correto, e não para obter uma recompensa. Se você for negligente ou frio de propósito, você está apenas a jogar um jogo imaturo de esnobismo. O estoico é caloroso na sua presença, mas frio na sua dependência. Ele oferece o melhor de si como um presente, sem cobrar a fatura da validação em troca. A partir de hoje, entre em cada interação social como se estivesse a assistir a um filme do qual você é o protagonista, mas também o crítico. Observe as suas próprias reações, observe o comportamento dela e, acima de tudo, mantenha a sua paz interior como o seu bem mais precioso. Se sentir a ansiedade do resultado a subir, lembre-se das palavras de Marco Aurélio. Tudo o que acontece é o que deve acontecer.
O seu valor não está no telemóvel dela, nem na cama dela, nem no coração dela. O seu valor está na sua alma inabalável. No momento em que você verdadeiramente não precisar de ser escolhido, você tornar-se-á a escolha mais óbvia do mundo. Agora que você dominou o olhar interno e o desapego, está pronto para entender como essa força se manifesta na liderança prática. Na próxima etapa, vamos explorar a liderança natural e o cuidado sem posse. Você aprenderá como guiar uma mulher e uma relação sem ser um tirano opressor e, ao mesmo tempo, sem ser um servo submisso. Prepare-se para assumir o comando da dança social com a elegância de um verdadeiro soberano. O sexto pilar da soberania masculina, e talvez o mais mal compreendido no século XXI, é a capacidade de exercer uma liderança natural aliada ao cuidado sem posse. O estoicismo nos ensina que a liderança não é um exercício de tirania ou de controle sobre o outro, mas sim um serviço prestado à ordem e à virtude. O erro fatal do homem moderno divide-se em dois extremos. Ou ele é o homem capacho, que abdica de qualquer direção e espera que a mulher tome todas as decisões, o que gera nela um profundo sentimento de insegurança e desrespeito. Ou ele é o homem controlador, que tenta dominar os passos dela por pura insegurança disfarçada de autoridade. O homem irresistível escolhe o terceiro caminho. Ele lidera a si mesmo de forma tão exemplar que a mulher sente o desejo natural de ser guiada por ele. A liderança natural estoica nasce da responsabilidade. Liderar uma interação, um encontro ou um relacionamento significa assumir o ônus de tomar decisões. Quando você diz, eu escolhi este lugar para jantarmos porque sei que a qualidade é excelente, você está removendo das costas dela o peso da incerteza. A maioria dos homens hoje pergunta, o que você quer fazer? Onde você quer ir? Está bom para você? Eles acreditam que estão sendo gentis, mas na verdade estão sendo preguiçosos e transferindo a carga mental da liderança. O homem de alto valor assume o comando com elegância. Ele planeja, ele direciona e ele protege. Ele não pede permissão para ser um homem. Ele age com a autoridade de quem sabe o que é melhor, mantendo-se sempre aberto à opinião dela, mas nunca dependente dela. No entanto, essa liderança só é verdadeiramente magnética quando acompanhada pelo cuidado sem posse. No estoicismo, amamos as pessoas como se fossem um empréstimo do universo. Epicteto dizia que, ao beijar o seu filho ou a sua esposa, você deve lembrar-se de que eles são mortais e que não lhe pertencem. Quando você aplica isso à atração, você se torna o homem que cuida, que protege e que provê atenção, mas que nunca sufoca. A posse é o medo da perda manifestado como controle. O homem que tenta controlar as amizades, as roupas ou os horários de uma mulher está gritando ao mundo que ele é fraco e que não confia no próprio valor para mantê-la ao seu lado. O homem irresistível é o oposto. Ele dá total liberdade, porque sabe que a sua presença é tão valiosa que ela não quererá estar em nenhum outro lugar. Este desapego possessivo cria um efeito de elástico na atração. Quando uma mulher sente que você a ama e cuida dela, mas que você não precisa dela para sobreviver emocionalmente, ela sente uma liberdade que a vincula a você mais do que qualquer corrente. Ela percebe que você é um homem seguro o suficiente para não ser ciumento ou paranoico. A liderança natural é o que atrai. O cuidado sem posse é o que mantém. Você guia o relacionamento para águas calmas e virtuosas, mas não tenta trancá-la numa gaiola de ouro. Essa confiança absoluta na sua própria capacidade de liderar a própria vida, independentemente de quem o acompanha, é o que o diferencia de todos os outros pretendentes que estão constantemente vigiando os passos dela por medo da concorrência. Além disso, a liderança estoica é baseada no exemplo, não no discurso. Se você quer que uma mulher seja leal, seja você o epítome da lealdade.
Se você quer que ela seja tranquila, seja você a rocha da estabilidade. Você não lidera através de ordens, mas através da gravidade do seu caráter. Marco Aurélio guiava o Império Romano não através da força bruta, mas através da justiça e da razão. Da mesma forma, em uma interação amorosa, você lidera sendo o ponto de equilíbrio. Se ela está tendo um dia difícil ou agindo de forma emocionalmente caótica, você não se deixa arrastar pelo caos. Você mantém a liderança da sua paz interna. Ao não reagir ao drama, você força o ambiente a se estabilizar ao seu redor. Isso é liderança de elite. O erro que você deve erradicar imediatamente é a busca por controle externo para compensar a falta de controle interno. Muitos homens tentam ser alfas, impondo regras e gritando, mas isso é apenas fraqueza mascarada. O verdadeiro poder é silencioso. É a capacidade de influenciar o comportamento dela apenas através do seu nível de exigência pessoal. Se você é um homem que não tolera desrespeito e que está pronto para se retirar caso a dignidade seja ferida, você não precisa de regras. A sua postura dita os termos. A liderança natural é aquela que não precisa ser anunciada. Ela é simplesmente sentida em cada decisão que você toma e em cada proteção que você oferece. A partir de hoje, assuma o comando das pequenas e grandes coisas. Se você convidou alguém para sair, tenha o plano pronto. Se surgiu um problema, seja o primeiro a buscar a solução em vez de reclamar. Seja o porto seguro, o homem que resolve, o homem que direciona. E, ao mesmo tempo, pratique o desapego. Ame intensamente, mas com as mãos abertas. Mostre que o seu cuidado é um presente da sua força, e não uma coleira da sua insegurança. O homem que lidera com liberdade é o único que uma mulher de alto valor nunca quer deixar para trás. Agora que você compreendeu como liderar a dança social, precisamos falar sobre como o seu olhar para o mundo deve ser refinado para filtrar o que realmente importa. Na próxima etapa, vamos explorar a indiferença, a beleza superficial e o filtro de caráter. Você aprenderá a não ser mais um homem hipnotizado pela estética, mas sim o homem que busca a essência, e como essa seletividade o torna infinitamente mais desejável aos olhos dela. Prepare-se para inverter o jogo do julgamento. O sétimo pilar que consolidará a sua imagem de homem soberano e o tornará a escolha inevitável é a sua indiferença à beleza superficial, ou o que os estoicos chamariam de primazia da substância sobre a aparência. No mundo contemporâneo, a maioria dos homens age como se estivesse sob um feitiço hipnótico diante de uma mulher bonita. Eles perdem o prumo, gaguejam, abrem mão de seus valores e tornam-se servos instantâneos apenas porque foram capturados por uma estética agradável. O erro fatal do homem comum é tratar a beleza como se fosse uma virtude moral ou um passe livre para o desrespeito. O homem irresistível, no entanto, olha através da superfície. Ele aprecia a estética, pois não é cego, mas ele nunca se deixa governar por ela. Para ele, a beleza é um indiferente preferível, mas o caráter é a única moeda que compra o seu verdadeiro interesse. Imagine o choque de realidade de uma mulher extremamente atraente, acostumada a ter todos os homens ao seu redor, orbitando sua aparência como se ela fosse uma divindade quando ela encontra você. Você a trata com cortesia, mas não com reverência. Você não a coloca num pedestal. Você observa a beleza dela como observaria uma obra de arte num museu, com apreciação, mas sem a necessidade de a possuir para se sentir completo. No estoicismo, aprendemos a decompor as coisas para ver o que elas realmente são. Marco Aurélio nos ensinava a olhar para o vinho fino e ver apenas suco de uva fermentado, ou para a túnica de púrpura e ver apenas lã de ovelha tingida com sangue de molusco.
quando você aplica esse olhar analítico à beleza física, você retira o poder místico que ela exerce sobre os homens fracos. Você vê a pessoa real por trás do rosto bonito. E isso permite que você aplique um filtro de caráter que a maioria dos homens ignora. Esta indiferença estratégica cria uma inversão de papéis poderosíssima. Enquanto os outros homens estão tentando se validar através da beleza dela, você está avaliando se a personalidade, a inteligência e a virtude dela são dignas da sua companhia. No momento em que você não se deixa deslumbrar pela embalagem, você força a mulher a mostrar o conteúdo. Ela percebe que para ganhar a sua admiração real, ela terá de oferecer algo mais profundo do que apenas genes favoráveis. Isso desperta nela um senso de desafio e respeito. Ela sente que você é um homem de padrões elevados, um homem que busca a arete, excelência, não apenas em si mesmo, mas também naqueles que permite que entrem no seu círculo íntimo. Essa seletividade é um dos traços mais magnéticos que um homem pode possuir, pois comunica um status interno altíssimo. O filtro de caráter é a sua ferramenta de proteção e atração. O homem inabalável não teme a solidão. Por isso ele não aceita uma companhia tóxica só porque ela é bonita. Se uma mulher é arrogante, fútil ou desonesta, a sua beleza torna-se irrelevante para o estoico. Ele retira-se com a mesma calma com que entrou. Quando você demonstra que está disposto a demitir uma mulher bonita da sua vida porque ela falhou no teste de caráter, você se torna uma lenda na mente dela. Ela entenderá que o seu respeito não é um presente gratuito, mas um salário que deve ser ganho através da conduta. A maioria dos homens é escrava de seus desejos visuais. O homem irresistível é senhor de seus princípios éticos. Além disso, essa postura protege você de cair em armadilhas emocionais. Muitas vezes, os homens escolhem parceiras baseados apenas na estética e acabam em relacionamentos que destroem a sua paz e o seu propósito. O estoico sabe que a beleza murcha como uma flor de verão, mas a virtude é perene. Ao focar no que é eterno, você transmite uma sabedoria e uma sobriedade que são profundamente reconfortantes para uma mulher de valor. Ela sente que com você, ela não será apenas um troféu que será substituído por um modelo mais novo em 10 anos. Ela sente que você valoriza a alma dela, e essa segurança, nascida da sua indiferença ao superficial, cria um vínculo de lealdade que a beleza sozinha jamais conseguiria sustentar. O erro que você deve erradicar é a pretensão de ignorar a beleza como se fosse um monge amargo. Você não deve ser um homem frio que não faz elogios. O estoico sabe apreciar o que é belo no mundo, mas ele faz isso com equilíbrio, Sofrosine. Você pode elogiar a beleza dela, mas faça-o de forma casual, como quem observa um fato da natureza, e não como quem está prestando um culto. O seu elogio deve ser um comentário, não uma súplica. Quando você elogia a mente dela, a resiliência dela ou o senso de humor dela, esses elogios terão 10 vezes mais peso, porque ela sabe que o seu filtro é rigoroso. Ela saberá que você não está apenas dizendo o que ela quer ouvir, mas o que você realmente observou através do seu olhar criterioso. A partir de hoje, pratique o exercício de ver além. Quando estiver diante de uma mulher atraente, pergunte-se: além da aparência, o que existe aqui que acrescenta valor à minha vida? Ela possui autodomínio? Ela tem clareza de pensamento? Ela é capaz de lealdade? Se a resposta for não, não importa quão bela ela seja, trate essa interação como algo trivial. Não gaste a sua moeda de ouro da validação com quem só oferece uma embalagem vazia. Ao elevar os seus padrões de exigência para o nível do caráter, você automaticamente se torna o homem que todas as mulheres desejam impressionar. Você deixa de ser o caçador de beleza para se tornar o juiz de virtude.
Com este filtro de caráter estabelecido, você agora é um homem que não pode ser enganado pelos sentidos. Mas para que a sua presença seja total e avassaladora, precisamos tratar de como você ocupa o tempo e o espaço, especialmente na era da distração digital. Na próxima etapa, vamos explorar a presença absoluta e o vácuo digital. Você aprenderá como ser o homem mais interessante do mundo, simplesmente sendo o menos disponível no telemóvel e o mais presente no agora. Prepare-se para dominar o tempo. O oitavo pilar da soberania que o separará da massa de homens esquecíveis é a presença absoluta e a criação do vácuo digital. No estoicismo, aprendemos que o tempo é o nosso bem mais precioso. A única coisa que, uma vez gasta, jamais pode ser recuperada. Sêneca dizia que não temos uma vida curta, mas que desperdiçamos grande parte dela. No contexto da atração e do valor masculino, o erro fatal do homem moderno é a hiperdisponibilidade digital. Ele vive com o telemóvel na mão, responde a mensagens em segundos, reage a cada postagem e está sempre a um clique de distância. Ao fazer isso, ele comunica que o seu tempo não vale nada e que ele não tem um império para governar. O homem irresistível, no entanto, é o senhor do seu tempo. Ele cria um vácuo digital que gera mistério e pratica uma presença absoluta que gera impacto. Imagine o poder do contraste. A maioria dos homens hoje é mentalmente fragmentada. Eles estão num encontro, mas o pensamento está nas notificações. Eles estão a falar com uma mulher, mas os olhos desviam-se para o ecrã. Quando você está com alguém e desliga o mundo exterior, quando guarda o telemóvel e oferece o olhar inabalável do prosósc, atenção plena, você está a dar um presente que quase ninguém mais dá, a sua consciência total. Essa presença absoluta é avassaladora. Ela faz com que a mulher se sinta no centro de um furacão de calma. Ela percebe que você é um homem que habita o agora, que não é escravo de algoritmos e que possui o foco necessário para realmente a enxergar. O homem que está presente de corpo e alma é infinitamente mais atraente do que o homem que está fisicamente ali, mas digitalmente em todo o lado. Paralelamente a essa presença física, você deve cultivar o vácuo digital. O homem irresistível não é o que curte todas as fotos ou o que inicia conversas fúteis por mensagem a cada hora. Ele entende que a tecnologia é uma ferramenta de logística, não um substituto para a conexão real. Quando você não está presente, você deve ser um mistério. Se você não está com ela, você está a trabalhar, a treinar, a estudar ou a descansar, você está a viver a sua vida soberana. O vácuo digital faz com que ela se pergunte: o que ele estará a fazer agora? Esse espaço de dúvida é onde o interesse dela cresce. A escassez da sua presença virtual aumenta o valor da sua presença real. Se você está sempre disponível no WhatsApp, por que ela se esforçaria para o ver pessoalmente? O homem inabalável utiliza o vácuo para que a sua imagem na mente dela seja construída pela imaginação dela e não por notificações constantes. Este hábito exige uma disciplina estoica rigorosa. A maioria dos homens usa o telemóvel como uma muleta para a ansiedade social ou como uma fonte de dopamina barata. O estoico vê isso como uma fraqueza de caráter. Quando você decide não responder imediatamente, não porque está a jogar, mas porque está genuinamente ocupado com o seu propósito, você está a estabelecer uma hierarquia de valores. O seu tempo é para a excelência. As interações sociais são a celebração dessa excelência. Uma mulher de alto valor respeita o homem que não responde rápido porque ele tem uma vida importante. Ela sente-se atraída pelo homem cujo tempo precisa de ser conquistado, e não pelo homem que o oferece a qualquer desconhecida que envie um emoji. Além disso, o vácuo digital protege a sua mística. No mundo moderno, a exposição total matou o desejo.
Quando sabemos tudo o que uma pessoa come, onde ela está e o que ela pensa a cada minuto, não sobra nada para descobrir. O homem irresistível mantém a cortina fechada. Ele não posta os seus treinos todos os dias. Ele não exibe as suas conquistas a cada passo. Ele deixa que os resultados falem por si. No estoicismo, a virtude deve ser praticada para si mesmo e não para o espetáculo. Esse segredo pessoal cria uma gravidade em torno de você. As pessoas sentem que há muito mais sob a superfície do que você permite ver. Esse mais é o que mantém a curiosidade dela acesa por meses e anos, enquanto os outros homens se tornam livros abertos e lidos em apenas uma semana. O erro que você deve erradicar é usar o vácuo digital para punir ou para fazer jogos infantis. O estoico não ignora as pessoas para ser cruel, ele apenas prioriza o que é essencial. Se você demora a responder porque estava a produzir algo grande, isso é poder. Se você demora a responder apenas para parecer difícil, isso é insegurança mascarada. A diferença está na intenção. A sua falta de disponibilidade deve ser um subproduto da sua ambição, e não uma estratégia de manipulação. Quando você finalmente responde ou liga, seja caloroso e presente. Mostre que a sua atenção é de alta qualidade, embora seja de baixa quantidade. É a diferença entre um banquete raro e um fast food onipresente. A partir de hoje, recupere a soberania sobre o seu tempo. Estabeleça horários para verificar as suas mensagens e nunca permita que o telemóvel seja o convidado principal de um encontro. Quando estiver com uma mulher, dê-lhe a sua presença absoluta. Ouça-a, observe os detalhes, esteja lá. E quando sair, deixe o vácuo ocupar o espaço. Não sinta a necessidade de manter a conversa viva através de textos sem fim. Deixe que a saudade e a curiosidade façam o trabalho por você. O homem que é difícil de contactar digitalmente, mas impossível de esquecer pessoalmente, é o homem que domina a economia da atenção. Com o controle do seu tempo e da sua presença, você já é um mestre da gravidade social. Mas para lidar com os desafios inevitáveis e os testes que uma mulher de alto valor fará, você precisa de uma ferramenta final de leveza. Na próxima etapa, vamos explorar o humor da sabedoria e a leveza sob pressão. Você aprenderá como a ironia estoica e o sorriso diante do caos são as formas mais rápidas de desarmar qualquer resistência e de mostrar que nada neste mundo pode tirar a sua paz. Prepare-se para rir enquanto os outros tremem. O nono pilar que solidifica a sua posição como o homem que qualquer mulher escolheria é o humor da sabedoria ou a prática da leveza sob pressão. No estoicismo, aprendemos que o mundo é, muitas vezes, um teatro cômico e que não devemos levar as trivialidades da vida mais a sério do que elas merecem. Sêneca dizia que é mais apropriado para um homem rir da vida do que lamentar-se dela. O erro fatal do homem comum é ser pesado demais. Ele é excessivamente sério, rígido e reage a qualquer provocação ou teste feminino com uma indignação ferida ou um ego inflado. Ele tenta provar que é forte sendo carrancudo. O homem irresistível, por outro lado, usa o humor e a ironia estoica para mostrar que ele é tão seguro de si que nada, absolutamente nada, pode perturbar o seu bom espírito. Imagine o cenário em que uma mulher decide testar a sua confiança. Ela pode fazer um comentário levemente depreciativo, discordar de você propositalmente ou agir de forma desafiadora. O homem inseguro sente-se atacado e tenta defender-se ou contra-atacar. O homem estoico sorri. Ele usa o que chamamos de autodepreciação soberana, ou o absurdo. Se ela diz algo para te diminuir, você concorda e amplia o absurdo. Se ela tenta criar um clima de tensão, você o dissolve com uma observação leve e inteligente. Esse hábito comunica que o seu valor,
não está em julgamento. Você não precisa de lutar para manter o seu status, porque o seu status é intrínseco. A leveza sob pressão é a prova definitiva de que você possui uma estabilidade emocional de aço. Afinal, só quem está no controle total da situação pode dar-se ao luxo de rir dela. Para uma mulher, ver um homem que não se abala com pequenos conflitos é extremamente reconfortante e atraente. Ela percebe que você não é um homem que vai transformar cada divergência numa guerra mundial. O seu humor não é a piada do palhaço que busca aprovação. É o riso do imperador que vê a futilidade do drama. No estoicismo, entendemos que o universo é vasto e que a maioria das nossas crises interpessoais são insignificantes diante da eternidade. Quando você traz essa perspectiva para a interação, você torna-se um oásis de diversão e paz. As mulheres de alto valor testam os homens justamente para ver quem tem essa têmpera. Elas querem saber se você vai quebrar sob pressão ou se vai recebê-la com um sorriso e um olhar de "eu sei o que você está a fazer e isso não me afeta". Este humor da sabedoria também serve para desarmar os mecanismos de defesa dela. Muitas mulheres usam uma armadura de frieza para se protegerem de homens agressivos ou carentes. Quando você aborda a vida com leveza e ironia, você não representa uma ameaça, mas sim um convite. Você mostra que a sua felicidade não depende do resultado da conversa, e isso remove a pressão dos ombros dela. O riso compartilhado sobre uma situação absurda cria uma cumplicidade que 1000 frases de efeito jamais criariam. O homem inabalável é aquele que consegue rir de si mesmo, das suas falhas e das ironias do destino, mantendo sempre a sua dignidade intocada. É a combinação rara de profundidade filosófica com a leveza de um espírito livre. Além disso, a leveza sob pressão é um sinal de inteligência superior. No estoicismo, a razão, logos, é a nossa maior ferramenta. Um homem que consegue manter a clareza mental para ser espirituoso, enquanto outros estão sob estresse, demonstra uma capacidade cognitiva e emocional de elite. Isso é biologicamente irresistível. Enquanto os outros homens estão a tentar parecer durões, você está a ser genuinamente forte através da sua calma sorridente. Lembre-se de Epicteto, que dizia que se alguém te insulta, você deve responder que essa pessoa não conhece metade dos seus outros defeitos, senão não teria parado por aí. Essa atitude desarma qualquer opositor e fascina qualquer espectador. O erro que você deve erradicar é o humor tóxico ou sarcástico que visa diminuir o outro para se sentir superior. O humor estoico é benevolente. Ele serve para elevar o espírito, não para esmagar o próximo. Não use a ironia para ser um homem arrogante ou cínico que não se importa com nada. Pelo contrário, use o humor para mostrar que você se importa com a conexão humana, mas que não é escravo das formalidades ou das inseguranças alheias. O seu sorriso deve ser o de quem compreende o jogo da vida e decide jogá-lo com alegria, independentemente de ganhar ou perder. A irresistibilidade nasce de um coração leve dentro de um peito forte. A partir de hoje, pratique o sorriso da montanha. Da próxima vez que as coisas não correrem como planeado ou que alguém tentar tirar-te do sério, respire fundo e procure o lado cômico da situação. Se uma mulher te fizer um teste de estresse, não franza a testa. Dê-lhe um olhar cúmplice e uma resposta leve que mostre que você não é apenas um homem de virtude, mas também um homem de espírito. Ao fazer isso, você torna-se a companhia mais desejada, porque você é o homem que traz a luz da razão e do humor para qualquer escuridão. Com a sua estabilidade, o seu propósito, a sua verdade e o seu humor, você está quase no topo da montanha. Mas para ser o homem que ela escolhe contra todas as probabilidades, você precisa de dominar a ferramenta mais secreta e poderosa do soberano:
a disposição para partir. Na próxima etapa, vamos explorar a disposição para a retirada e o valor da partida. Você aprenderá que o homem mais magnético é aquele que tem a coragem de ir embora quando a virtude não está mais presente. Prepare-se para a lição final do poder, o 10º pilar da soberania e o segredo mais bem guardado dos homens que possuem um magnetismo inabalável é a disposição para a retirada. No estoicismo, aprendemos que nada nos pertence, exceto a nossa vontade e o nosso caráter. Epicteto ensinava que devemos tratar todas as coisas da vida, riquezas, cargos e até relacionamentos, como hóspedes num banquete. Quando o prato chega até você, você desfruta com gratidão. Quando ele passa, você não tenta segurá-lo à força. O erro fatal do homem comum é a fome de posse. Ele tem tanto medo de perder a mulher ou de ser rejeitado que ele aceita desrespeito, tolera migalhas de atenção e sacrifica a própria dignidade apenas para manter a presença dela por mais alguns minutos. O homem irresistível, por outro lado, é aquele que possui a coragem absoluta de caminhar sozinho. Ele sabe que a sua presença é um prêmio, e se o ambiente ou a pessoa não estiverem à altura da sua virtude, ele retira-se sem hesitação e sem drama. Imagine a força psicológica que você projeta quando uma mulher percebe que você não está preso a ela. A maioria dos homens emite uma vibração de necessidade, uma energia de que a vida deles acabaria se ela fosse embora. Isso é sufocante e retira todo o valor do homem. Quando você demonstra, através das suas ações e da sua postura, que você ama a companhia dela, mas que a sua paz interior e os seus princípios vêm primeiro, você torna-se um gigante. A disposição para a retirada não é uma ameaça ou uma tática de manipulação, é uma lei de integridade. Se você diz que valoriza o respeito e ela o desrespeita, e você permanece ali, implorando por atenção, você acabou de dizer ao mundo que o seu respeito próprio tem um preço baixo. O homem estoico não negocia o inegociável. Se a virtude sai da sala, ele sai logo em seguida. Esta capacidade de ir embora é o que os estoicos chamavam de a porta aberta. Sêneca dizia que o conhecimento de que podemos deixar a vida a qualquer momento, o suicídio filosófico em casos extremos de tirania, era o que nos tornava livres. Transpondo isso para a dinâmica social, saber que você pode deixar uma relação ou uma interação a qualquer momento é o que te dá o poder real. Um homem que tem a coragem de dizer, isto não me serve mais, ou eu não aceito este comportamento e efetivamente se afastar, é um homem que nenhuma mulher consegue ignorar. Por quê? Porque as pessoas dão mais valor àquilo que sabem que podem perder. Se ela sabe que não importa o que ela faça, você estará sempre lá como um cachorrinho fiel, ela perderá o interesse biológico em você. Mas se ela sabe que você é um homem de princípios que não hesitará em procurar novos horizontes, se a parceria não for digna, ela fará de tudo para ser a mulher que o mantém ao seu lado. A disposição para a retirada exige que você tenha construído todos os pilares anteriores. Você só consegue ir embora com calma se tiver um propósito inasquível, parte 4. Se tiver estabilidade emocional, parte 2. E se não depender da validação alheia, parte 3. O homem que tem uma vida rica, uma mente forte e objetivos grandiosos não vê a partida como uma tragédia, mas como uma mudança de curso necessária para proteger a sua soberania. Ele não sai com raiva, ele não grita, ele não bloqueia nas redes sociais num ataque de fúria. Ele simplesmente se retira com a elegância de quem sabe que o seu tempo é demasiado precioso para ser gasto onde não há reciprocidade ou excelência. Este afastamento silencioso é muito mais poderoso do que 1000 discussões.
O silêncio da sua ausência gritará nos ouvidos dela o valor que ela perdeu. Este hábito também redefine o conceito de escolha. Quando uma mulher te escolhe, ela não está a escolher alguém que está preso a ela por carência, mas alguém que decide estar com ela todos os dias, apesar de ter todas as opções do mundo e a capacidade de ficar bem sozinho. Isso dá à relação uma dignidade superior. Você não é um prisioneiro da beleza dela, você é um voluntário da sua própria admiração. A disposição para a retirada é o que mantém o respeito vivo, e sem respeito, a atração morre rapidamente. O homem que não consegue dizer adeus nunca terá um olá verdadeiramente apaixonado. Você precisa de estar disposto a perder a pessoa para ganhar o respeito dela e o seu próprio. O erro que você deve erradicar é o uso da retirada como um teste ou um jogo mental. Se você vai embora esperando que ela corra atrás de você para inflar o seu ego, você não é um estoico. Você é um manipulador inseguro. A verdadeira retirada estoica é definitiva, ou pelo menos baseada numa mudança real de comportamento. Você não se afasta para ganhar o jogo. Você se afasta porque o jogo deixou de ser digno de um homem soberano. A sua partida deve ser motivada pela sua busca pela eudaimonia, felicidade através da virtude, e não por um desejo de controle. Quando a sua partida é autêntica e baseada em princípios, ela possui um peso gravitacional que altera a percepção dela sobre quem você é. A partir de hoje, examine os seus pontos de ruptura. Quais são os comportamentos que você não aceita? Onde está a linha que, se cruzada, fará com que você pegue no seu casaco e saia da sala sem olhar para trás? Se você não tem essa linha, você não tem poder. Se você a tem, mas nunca teve coragem de a honrar, você não tem soberania. Pratique o desapego das pessoas, da mesma forma que pratica o desapego dos objetos. Lembre-se que o único encontro que você não pode evitar é o encontro consigo mesmo ao fim do dia. Certifique-se de que o homem que você vê no espelho é alguém que nunca traiu a própria dignidade por um momento de companhia. Agora, você possui os 10 pilares. Você é a rocha, o silêncio, o propósito, a verdade, o observador, o líder, o filtro, a presença, o humor e a liberdade da partida. Você não é mais um homem que espera ser escolhido. Você é o homem que define o ambiente. Mas para selar esta transformação e garantir que este conhecimento se torne a sua nova pele, precisamos da conclusão final. Na próxima etapa, vamos coroar o homem soberano. Vou dar-te o mapa final para integrar tudo isto na sua rotina e o chamado à ação que mudará o seu destino para sempre. Prepare-se para a conclusão da sua ascensão. Chegamos ao ponto de não retorno. Se você acompanhou cada um desses pilares com a atenção que eles exigem, você não é mais o mesmo homem que iniciou esta jornada. Você compreendeu que a pergunta "como fazer uma mulher me escolher" era, na verdade, um sintoma da sua própria insegurança. O segredo que os grandes sábios estoicos guardaram por milênios e que agora está gravado na sua mente é que a escolha de uma mulher é apenas o subproduto inevitável de um homem que escolheu a si mesmo. Quando você decide ser a rocha, o propósito, a verdade e a liberdade, você deixa de ser um pedinte no mercado do afeto para se tornar o padrão ouro da existência humana. Você não compete com os outros, você os torna irrelevantes através da sua própria densidade. A jornada do homem soberano não termina no final deste vídeo. Ela começa no exato momento em que você desliga esta tela e enfrenta o mundo real. O conhecimento sem a prática é como uma armadura guardada em um baú. Não protege ninguém e apenas enferruja com o passar dos anos. Você terá testes. O destino enviará situações específicas para verificar se você realmente se tornou a montanha ou se ainda é uma folha ao vento.
Haverá momentos em que o silêncio será difícil de manter, em que o seu propósito parecerá solitário e em que a tentação de se moldar apenas para obter um sorriso ou um sinal de aprovação será esmagadora. É exatamente nesses momentos de pressão que o seu caráter é forjado. Lembre-se de Marco Aurélio. A arte de viver assemelha-se mais à luta do que à dança. Você está em uma arena e a sua única vitória possível é a manutenção da sua alma inabalável. Entenda que o magnetismo que você agora possui não é um truque de mágica ou uma técnica de manipulação barata, mas uma lei da física emocional. Ao retirar a sua necessidade de aprovação, você cria um vácuo que a natureza dela desejará preencher. Ao focar na construção da sua própria montanha, você se torna o farol que ela usará para se guiar. Ser o homem que uma mulher escolhe entre todos os outros não é sobre ser o mais perfeito, o mais rico ou o mais bonito, mas sobre ser o mais sólido. Em um mundo de homens líquidos, reativos e carentes, o homem de granito é rei por direito natural. Você agora é esse homem. Você é aquele que ouve mais do que fala, que lidera a si mesmo antes de liderar os outros e que cuida da conexão sem tentar possuir a alma alheia. Você é o homem que tem a coragem de ser verdadeiro e a força heróica de ir embora se a sua virtude for violada. Esta transformação exige uma vigilância constante e impiedosa. O estoicismo não é uma teoria para ser discutida em cafés. É um exercício diário de guerra mental. Não espere que a sua realidade mude se você não aplicar a economia da validação nas suas interações de hoje, ou se você não tiver a disciplina de desligar o mundo digital para estar presente no agora. A excelência é um hábito, não um ato isolado. Cada pequena decisão de não reagir ao drama, de não buscar elogios fáceis e de priorizar o seu crescimento é um tijolo no seu castelo de soberania. Com o tempo, você não precisará mais tentar ser irresistível. Você simplesmente será. A atração emanará de você como o calor emana de uma fogueira em uma noite fria. As mulheres sentirão a sua autoridade interna antes mesmo de você pronunciar a primeira palavra. O objetivo final nunca foi a conquista dela, mas a conquista de si mesmo. O prêmio real não é o número de olhares que você atrai na rua, mas a qualidade do homem que você vê no espelho quando todas as máscaras caem. Se você se tornar o senhor absoluto da sua própria vida, a companhia das melhores mulheres será apenas um dos muitos frutos que você colherá naturalmente no seu jardim de virtude. Você não é mais um escravo das suas paixões, dos seus impulsos ou do medo da solidão. Você é um soberano, você é invicto. A partir de agora, o seu único padrão é a excelência, e qualquer coisa abaixo disso é indigna da sua presença. Agora, o teste final de compromisso com a sua nova identidade. Se você chegou até aqui e aceita a responsabilidade de ser o único arquiteto do seu destino, você deve selar esse pacto. Não com palavras vazias, mas com uma declaração de intenção. Se você está pronto para abandonar a pele da carência e assumir o comando da sua vida, prove a sua disciplina agora. Escreva a palavra invicto nos comentários. Esse ato simples é o seu contrato com a sua própria consciência de que você não voltará a ser o homem que mendiga atenção. Se este conteúdo blindou a sua mente, deixe o seu like e compartilhe esta mensagem com aquele amigo que ainda vive na sombra da desvalorização. Inscreva-se para continuar alimentando a sua mente com o aço da filosofia prática. A nossa missão aqui é transformar homens comuns em pilares de força, honra e sabedoria. O mundo moderno está sedento por homens soberanos. O mundo precisa que você assuma o seu posto. Vá e governe a sua realidade. A sua nova vida começa no momento em que você decide que não pode mais ser abalado. Assistir ajuda, aplicar transforma. Os livros para isso estão no botão Conferir os produtos.
aqui no canto inferior esquerdo da tela e na descrição.